está dizendo, eu tenho 85 anos e estou pronto para a guerra, irmão Domingos. O que for preciso fazer, eu estou pronto. A gente agora não pode nem jantar muito tarde mais, porque não consegue dormir direito, porque já passou dos 26. Versículo 12. Agora, olha só, agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei como ele prometeu. Ele era confiante que se Deus falou, meus irmãos, o homem determinado, ele é consciente de que aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir, mesmo que se passe 45 anos, gente. Mesmo que se passe 45 anos, ele está dizendo, olha, o Senhor é comigo, e se ele estiver comigo, eu vou expulsar aqueles homens. Gente, vocês sabem mais ou menos qual era o tamanho daqueles homens, os anaquins? Alguém aqui sabe mais ou menos o tamanho deles? Eles eram enormes, mas alguém sabe assim? Quem falou 5? Rapaz, é parecido, porque essa bola do joelho deles aqui era mais ou menos, batia mais ou menos na minha cabeça aqui, ó. Só a bolinha do joelho deles. Imagina o tamanhozinho que eles eram. E aí, é claro, aqueles 10 vai lá e fala assim, o quê? Eu vou ficar aqui de jeito nenhum, eu vou embora. Não é assim que a gente faz com as crises? Primeira crise que a gente tem, a gente abandona tudo. Abandona o ministério, abandona a família. A gente abandona tudo na primeira crise. Você está dizendo, ó, se Deus é comigo, esse gigante aí não é nada. Não é isso que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, o que está escrito lá, irmão? Se Deus é por nós, não é os anaquins, não é ninguém, irmão. Vai lá, continue lá. Então Josué abençoou a Caleb, o filho de Jefoné, e deu a cidade de Hebrom para ser a sua propriedade. Deixa eu te falar, quem tem apenas boas intenções, vão ver pessoas entrando em lugares que ele tinha vontade de entrar, mas por ele ter boas intenções e não ser pessoas determinadas, eles não vão conseguir chegar em lugares que outros não conseguiram chegar, que conseguiram chegar. Agora, irmão, deixa eu te falar, você quer chegar longe, você tem que ser pessoa determinada. Tem que acreditar no que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. 14, Natan. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, outra coisa, ninguém perde em ser fiel a Deus. Ninguém perde em ser fiel a Deus. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vence. Irmãos, escute bem, a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vence. Não, pastor, eu estou sendo caluniado por fazer o que é certo. Não tem problema. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vence. Pastor, mas eu estou sofrendo por isso. Apesar que se tiver que sofrer, sofra por Cristo. Eu acho que não vale a pena sofrer por mais nada. Se tiver que sofrer, sofra por Cristo. Mas, pastor, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo perseguido porque eu fui fiel a Deus por isso. Não tem problema, mais cedo ou mais tarde a verdade vence. Eu me lembro de um testemunho de um rapaz uma vez que nessa época ele era pastor e uma jovem começou a dar em cima dele, e ela tinha nessa época 17 anos de idade, e ele sempre sendo fiel a Deus, e essa moça foi e falou para os pais que o pastor tentou abusar dela. Ela tinha uns 17 anos de idade. E ela defendia fielmente que o pastor queria abusar dela. E falou para os pais, só porque ele não quis. Lembrei, claro, da história de José com a mulher de Potifar. Isso não aconteceu só com José, isso acontece. E ela falou para os pais, como o pastor não quis ficar com ela, ela falou assim, então tá bom, eu vou acabar com a sua vida. E passou-se os anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o ministério do pastor acabou, porque ela falou que ele quis abusar dela. Acabou o ministério do pastor, até que ela é acometida de câncer.
ela é acometida de câncer. E quando ela estava no seu estado terminal, ela pede para chamar a sua família, e o pastor disse: pelo amor de Deus, traga esse pastor aqui e traga a minha família aqui. E quando estava toda a família reunida e com o pastor lá, ela disse assim: olha, eu menti a minha vida inteira, eu nunca vi um homem mais íntegro do que esse pastor. O que eu falei a respeito dele é porque ele não quis ceder às tentações que eu estava tentando. Por isso eu inventei essa mentira dele. E eu nunca conheci um homem mais íntegro do que ele. No final da vida dela, acometida por um câncer, mais cedo ou mais tarde, a verdade vence. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vence. Pode ficar tranquilo. É claro, você vai dizer: pastor, mas o ministério dele, mas ele foi fiel. Ele foi fiel, e ainda que ele perdesse o ministério para a mentira de alguém, ele permaneceu fiel. E a verdade venceu. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vence. O último, por favor, Natanel. Então disso, Hebron era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido a maior dos Anaquins, e então houve paz naquela terra. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, irmãos, eu sei que assim como eu, muitos de nós, ou muitos de vocês, muitos abandonaram muitas coisas durante o caminho, talvez por calúnia, por desânimo, por crise que você foi enfrentando no decorrer de tudo isso. Eu sei que no decorrer do caminho, por ser uma pessoa com boas intenções, abandonaram muitos sonhos, muitos projetos, e que muitas pessoas seriam beneficiadas com isso. E eu sei que você está aqui nessa noite. Feche seus olhos, por favor, e curva a tua cabeça e pense nisso. Pense em tudo aquilo que Deus fez na vida de Josué e Caleb, por ser homens determinados. Por serem homens determinados. Eu queria que você nesse momento olhasse para dentro de você e não procurasse um bode expiatório para jogar as culpas e as responsabilidades em cima do outro por tudo aquilo que você parou e deixou de fazer durante a sua jornada, a sua caminhada. Tu és minha vida. E olhasse para dentro de você e dissesse: Deus, és meu amigo. Eu era uma pessoa cheio de boas intenções, mas as crises me fizeram parar, porque eu tinha boas intenções. E no texto não fala que Deus preservou aqueles outros homens como preservou Josué e Caleb, porque eles eram pessoas determinadas. E por eles serem pessoas determinadas, eles foram até o fim, tomaram Hebron como herança, e também os seus filhos tomaram Hebron por herança. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que sonhos e muitos projetos de pessoas que estão aqui nessa noite, daqueles também que estão nos assistindo, abandonaram muitos sonhos e projetos durante a sua vida por conta da crise. E as crises é fundamental para ser um divisor de água em nossa vida, de que se nós somos pessoas de boas intenções ou se nós somos pessoas determinadas. Atrai o meu coração
Ah, Espírito Santo de Deus, que nessa hora Deus comece a ministrar no teu coração, de que se você chegou aqui, você entende que você até então foi uma pessoa cheia de boas intenções, mas quando enfrentava a primeira crise, abandonava tudo. O convite que Deus nos faz nessa noite é o mesmo convite que Deus fez a Josué e Caleb. Aquelas pessoas desanimadas não foram capazes de desanimá-los. E ele disse: não, se Deus falou, nós vamos entrar nesse lugar. Foram homens que guardaram a promessa de Deus, e 45 anos depois, com 85, eram homens que tinham o mesmo vigor, porque ele era ciente de que Deus os preservou, que Deus o preservou com aquela virtude até naquele dia. Então, meu querido, entenda de que todas as vezes que você, com boa intenção, você deixar algo no meio do caminho, entenda que muitas pessoas deixarão de ser beneficiadas com isso. O reino de Deus vai perder com isso. Então, entenda que todas as vezes que você for bem intencionado naquilo que você está fazendo, mas quando enfrenta a primeira crise, abandona tudo. Entenda que Deus não tem prazer nisso, mas Deus tem prazer naqueles que são fiéis e fielmente esperam as promessas. Ele não esperam as promessas também de braços cruzados. Eles esperam a promessa confiante de que mais cedo ou mais tarde Deus vai cumprir o que Ele falou. Só existe um processo, um preparo para que eu e você receba aquilo que Deus prometeu a nós. Existe um processo de preparação para receber aquilo que Deus tem para nós e através de nós. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de agora você não seja apenas uma pessoa bem intencionada, mas que você seja determinada naquilo que você vai fazer. Se você puder, dê uma salva de palmas bem forte, que engrandece e exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus.